Bom dia, pessoal, tudo bom? Olha, nossa aula de hoje vai ser sobre esse conteúdo que foi iniciado antes do nosso recesso, que é o artigo e o numeral. São duas classes gramaticais na língua portuguesa, né, que às vezes confundem um pouquinho quando a gente trabalha com um artigo e um numeral. Mas é muito fácil esse assunto, certo? Então, olha só, o artigo é aquela palavra que vai acompanhar um substantivo, dando a ela a função, designando se ela é masculino ou feminino, e além de tudo, tem o poder de transformar qualquer palavra da língua portuguesa em substantivo. Então, nós temos o artigo definido e o artigo indefinido, certo? O artigo definido são aqueles que identificam de forma muito clara quem realiza a ação, né, que acompanha de fato o substantivo de forma muito clara. Então, nós temos o, a, os e as. E o artigo indefinido, a gente não consegue determinar aquele ser que pratica a ação, aquele substantivo que ele acompanha. Então, uma, uns e umas. E o numeral, ele tem a função também de acompanhar qualquer substantivo, dando a ele características de numerais. Então, eu tenho como classificação cardinal, 1, 2, 3. Ordinal são aqueles que dão a ideia de ordem, primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, septuagésimo, centésimo. Fracionário, 1/3, 1/4, um quinto. E os multiplicativos, dobro, triplo, quádruplo, certo? Então, aqui eu vou colocar algumas frases. Aqui eu vou colocar algumas frases só para a gente ter a noção de como esses numerais e esse artigo aparece dentro da frase, certo? Então, quando eu tenho aqui, lobo saiu feliz. Então, veja, aqui eu tenho uma frase bem simples, certo? É iniciado por esse substantivo, então eu quero colocar um artigo para acompanhar esse substantivo, para defini-lo. Então, o lobo saiu feliz. Então, a função desse substantivo é acompanhar a função desse artigo é acompanhar um substantivo, dando a ideia de gênero, de número, se está no singular ou no plural, certo? E definindo, não é qualquer lobo, é o lobo. Observem a diferença. O marcador aqui está um pouquinho falho. Aqui, ó. Um lobo saiu feliz. Então, aqui a gente observa que não é um lobo definido, é qualquer um. Quando eu digo uma pessoa saiu daquele consultório, é qualquer pessoa. A pessoa saiu daquele consultório. Então, é como se eu especificasse quem é aquela determinada pessoa. Então, deixa eu colocar outra frase aqui envolvendo a questão do artigo e do numeral. Mamãe fez um bolo delicioso. Olha só, aqui eu tenho a presença dessa palavra. Então, essa palavra ela dá a ideia de artigo ou dá a ideia de numeral. Então, a função do artigo e do numeral é acompanhar o substantivo acrescentando uma informação. Agora, do artigo indefinido, olha o nome, indefinido, ele indefine o substantivo, não dá uma ideia clara, certa de que substantivo estamos falando. E o numeral dá a ideia de de quantidade. Então, quando eu digo mamãe fez um bolo, é um bolo unidade ou é qualquer bolo? Então, nesta frase, a gente consegue identificar que é um numeral, certo? Tá dando a ideia de quantidade, porque aqui eu posso também trocar o numeral 1 por 2 e a oração ficar
com sentido, certo? Então, quando eu tiver dúvida se é numeral ou artigo, eu troco um por outro numeral. Se a oração tiver sentido, se a frase ficar com sentido, então eu sei que esse um está indicando quantidade, logo ele é numeral. Quando não houver sentido, então o um estabelece a função de artigo, ok? Então, olha só, vou colocar mais um exemplo. Pedro comprou uma casa. Olha só, casa é substantivo, tem uma palavra anterior que pode ser artigo ou numeral. Então, aqui, essa palavra uma, ela está dando a ideia de quantidade ou ela está indefinindo qual é a casa. Aí, se eu tiver dúvida, eu troco por um outro numeral, cardinal. Pedro comprou duas casas, né? Aqui está no substantivo feminino, então eu tenho que colocar a palavra também como feminina. Então, duas casas. A oração fica com sentido? Ficou, professora. Então, esse uma, ele não vai ser artigo, ele vai ser um numeral, ok? Deixa eu colocar outra aqui. Uma pessoa foi embora. E agora? Como é que a gente vai fazer para identificar aqui? Então, muitas vezes a gente vai ter que utilizar o sentido. Ó, uma pessoa foi embora. Dá a ideia de numeral ou dá a ideia de indefinição? Ô, professora, dá a ideia das duas coisas. Verdade. Por isso que a gente tem que observar de onde essa oração foi retirada para eu fazer a classificação correta. Então, se numa atividade houvesse uma frase para você identificar, você colocando uma artigo indefinido eu consideraria e uma numeral também haveria uma consideração, porque essa frase foi retirada de não tem um contexto, então não há como a gente definir aqui se é um artigo ou se é um numeral. Logo, vale as duas situações. Deixa eu colocar outra aqui. A bola caiu na escada. Olha, que é isso aqui? Artigo. Esse artigo é definido ou indefinido? Definido, certo? Ele está acompanhando que substantivo? Bola, ok? Lembrando que o artigo definido a, o, as e os, certo? Deixa eu colocar aqui, ó. Comi 1/5 da pizza. Então, esse numeral aqui, essa expressão aqui é o que? Classificada como numeral. Esse numeral é de qual tipo? Fracionário, tá? Porque indica uma fração. E assim acontecem com todos os outros numerais: cardinal, ordinal, fracionário e multiplicativo. Olha, agora vocês vão fazer a leitura da anotação, panorama, página 264, sobre os numerais, as classificações dos numerais. Aí a gente vem para a página 265, tem explicando todos os tipos de numerais, certo? A flexão do gênero e número, ok? E aqui a gente tem a tabela, ó, na página 266, com grande parte dos numerais. A gente sabe que trabalhar com números dá a ideia de infinito, de que não é infinito, que não é finito. E aí a gente observa aqui alguns exemplos. Depois que vocês fizerem a leitura, vocês vão responder as questões de passos largos, da 267 a 269, as questões de 1 a 8. Aí, na sexta-feira, eu vou fazer a correção
com vocês sobre essas atividades, tá bom? Então, foi esse nosso momentinho de hoje, assunto muito simples. Vejam o vídeo e qualquer dúvida é só deixar a mensagem no grupo, tá bom? Um abraço e até sexta-feira. Quinta-feira é feriado.